não é só a tecnologia da Uniswap que ela gera um diferencial competitivo em comparação com os concorrentes dela. É também a capacidade e trouxe alguma dessas mudanças em termos de se tornar mais completa como um produto. E aí depois, quando a gente teve o lançamento da Uniswap V3, ela se tornou muito mais eficiente em termos de uso de capital. Então, por exemplo, hoje aquilo que a gente chama de MEV acontece muito mais na Uniswap V2 do que a Uniswap V3. O que é o MEV? O MEV ele é uma forma que os validadores usam para tentar extrair mais ganhos se aproveitando de coisas ineficientes que estão acontecendo no mercado cripto. Então, se eles veem grandes oportunidades de arbitragem, por exemplo, que é comprar uma coisa mais barata em um lugar e vender mais cara em outro, e aí eles veem essa transação ali, eles passam na frente dessa transação para poder fazer essa arbitragem. Esse tipo de operação de MEV é muito mais comum em mercados que são menos eficientes, né, em mercados que abrem essas margens, assim, digamos assim, né. E aí a Uniswap V2 ela sofre muito mais com isso porque ela é muito mais ineficiente. A Uniswap V3 deu esse salto de eficiência, digamos assim. E por que isso aqui é importante? Várias concorrentes da Uniswap hoje, elas são cópias da Uniswap V2. Eles pegaram o código da Uniswap V2, copiaram e colaram ele com algumas mudanças. Isso é o caso da SushiSwap, que também está na rede do Ethereum, e é o caso também da PancakeSwap, que está lá na rede da Binance. Óbvio que depois eles foram criando algumas mudanças, né? Foram adicionando novas funcionalidades para o token, né? Então, no caso da SushiSwap, a gente tem o XSushi, que é a possibilidade de investidores do token colocarem esses tokens em stake e receberem ganhos. Na PancakeSwap, a gente tem sistemas que usam funcionalidades de loteria, que usam funcionalidades enfim, dos mais diversos tipos ali, para poder dar mais utilidades para o token Cake. Mas o grande fato é que a infraestrutura tecnológica deles, a robustez tecnológica deles, originalmente veio como uma cópia da versão 2 da Uniswap. E aí, por que eu queria chegar nessa questão da Uniswap V3? É porque a Uniswap V3 ela tem uma patente tecnológica que foi feita pela Uniswap e é uma patente de software registrada lá nos Estados Unidos. E por conta disso, é muito mais difícil de outra pessoa tentar copiar o código da Uniswap, tá? Muito mais difícil, porque eles têm uma inteligência de mercado e de desenvolvimento tecnológico que está mais avançada em comparação com outras corretoras descentralizadas, né? Que estão nesse setor ali que a Uniswap está. Só que, por conta dessa patente ela vencer ali em abril de 2023, começa a se gerar uma polêmica no sentido de que, poxa, o que vai acontecer quando essa patente acabar? Muito provavelmente as pessoas vão pegar e vão criar cópias da Uniswap, igual fizeram lá quando a gente tinha a V2 da Uniswap, né, a versão 2. E aí, por conta disso, que o pessoal está pensando em quais serão as próximas possibilidades. Diante disso, o que foi levantado? Olha, quando a Uniswap ela for permitida, né, a patente da Uniswap vencer em abril e for permitido criar cópias dela, muito provavelmente alguém vai criar uma cópia da Uniswap lá na Binance Smart Chain, né, que é a rede da Binance. Muito provável que isso aconteça, assim como foi feito com a versão 2 da Uniswap e que gerou a PancakeSwap. Então, por conta disso, foi colocado lá no fórum de governança da Uniswap uma proposta, né, uma discussão, melhor dizendo, para poder falar, olha, e se a gente já se adiantar e já colocar por conta própria a Uniswap lá da Binance? Não significa retirar a Uniswap da rede da Ethereum, tá, pessoal? Significa que a própria Uniswap vai fornecer suporte para outras redes, como ela já oferece, por exemplo, para redes como a Polygon, mas aí esse suporte também vai ser oferecido, teoricamente, ali para a rede da Binance. Isso aqui gerou muita polêmica, ainda está sendo muito debatido. Tem muita gente falando que esse tipo de coisa não deve acontecer, né? Isso assim também não é a prioridade da Uniswap nesse momento, digamos assim, mas é uma coisa que ela pode começar a ser mais debatida enquanto a gente avança rumo a abril de 2023, que é quando a patente da Uniswap vai cair por terra, né? O que a gente acha sobre isso, principalmente? A gente não acha que é tão preocupante assim o fato da Uniswap V3 poder ser copiada, tá? Porque não é só a tecnologia da Uniswap que ela gera um diferencial competitivo em comparação com os concorrentes dela.
é também a capacidade de criar novas tecnologias. Isso sim é um diferencial competitivo, a sua capacidade de estar na fronteira do conhecimento, desenvolvendo novas tecnologias. Porque a tecnologia por si só, ela pode ser muito mais facilmente copiada, né? E o segundo ponto é que mesmo que essa tecnologia ela seja copiada, ainda assim a gente tem outros diferenciais que a Uniswap tem em termos de marca, em termos de já ter uma liquidez presente ali no protocolo, né, e várias outras dessas coisas. Talvez seria positivo para a Uniswap estar também presente na rede da Binance, né? Essa é uma discussão um pouco mais profunda que a gente teria que ver com mais detalhes, porque isso também poderia eventualmente trazer algum risco, ou até mesmo, no melhor dos casos, talvez uma perda de foco, né, para o time da Uniswap, uma rede que não é tanto assim voltada para o público-alvo da Uniswap, mas mesmo assim é uma coisa que vale a pena a gente continuar acompanhando, viu, pessoal? Enfim, Nicole, alguma dúvida aí com relação a isso? Alguma coisa que o Então, pessoal tenha eu comentado? queria só acrescentar também que o fato de a gente não acredita que tecnologia em si é uma vantagem competitiva, né, sozinha. E a gente percebe, o time da Uniswap, ele tem capacidade de, mesmo com esses competidores da V3, eles ou criarem uma nova tecnologia, né, como eles fizeram na V1, V2, V3, e também tem uma outra coisa que mesmo a V2 podendo ser copiada, né, incessantemente, ela foi, a Uniswap, ela é a Uniswap V2, né, e a V3 juntas, elas são né, a Uniswap como um todo, na verdade, é a maior DEX de cripto, e ela bate, inclusive, né, pau a pau ali com os competidores mais centralizados. Então, a gente tem confiança não na tecnologia em si da Uniswap apenas, mas na capacidade do time de continuar se renovando e se adaptando ao mercado, né? E aqui tem uma outra pergunta sobre isso, Carlos, sobre que você falou que a V2 é ineficiente quando comparada à V3, né? Então o CryptoGame perguntou, com a Uniswap na BNB, seja um fork, ou seja um fork da V3, ou seja a própria Uniswap colocando lá, é o fim da PancakeSwap, que no caso é um fork da Uniswap V2? Então, o CryptoGame, a gente poderia ter as próprias pessoas da PancakeSwap atualizando as suas tecnologias conforme a tecnologia da Uniswap V3, né? Isso por si só poderia acontecer. Então, talvez não seria nem uma criação de uma nova DEX, né? Digamos assim, lá na rede da Binance. Mas poderia ser simplesmente os concorrentes que já existem na Uniswap, como é o caso da Pancake, se atualizando. Não acho que isso seria o fim da PancakeSwap, né, digamos assim. Até porque, como eu disse, a Uniswap ela tem um público-alvo que é um pouco mais diferente. O público-alvo da PancakeSwap ele tende a ser um público-alvo mais varejo, né? Então, assim, são usos diferentes para o token, não são dinheiros que se comunicam tanto assim, né? Não é tanto o mesmo capital que está concorrendo entre os dois, apesar de poder haver essa interseção, tá? Porque isso não é tão claro assim no mercado atualmente. Mas assim, pode ser o caso da Uniswap ela entrar lá e se readaptar para aquela sua parte, né, da rede da Binance ser mais voltada para o público varejo, né? De qualquer forma, eu não vejo como a Uniswap entrando na rede da Binance poderia ser positivo para a PancakeSwap. Para mim, ou seria a mesma coisa, ou representaria uma concorrência a mais, digamos assim, né? Apesar de que eu tendo a entender que são mais públicos diferentes, tá? Isso responde aqui a pergunta do Flávio Axial. O que diferencia o público-alvo da Uniswap com o público da Binance? É exatamente isso, né? Então, o público-alvo hoje da Uniswap é principalmente de clientes mais especializados, digamos assim, né? Pelo menos quando a gente está falando lá da rede da Ethereum e, de maneira geral, os provedores de liquidez na Uniswap também são mais especializados, tá? Então, se diferencia um pouco desse mercado mais varejo que está presente lá na rede da Binance. Boa. Então temos aqui, né, algumas perguntas já que a gente está falando de Uhum. corretoras, qual é a chance da Binance ter problemas com investigação e afetar todo o mercado de cripto, como foi a FTX? Então, essa é uma dúvida que vem aparecendo bastante aqui nas lives, e aí, repetindo, né, esse posicionamento da Mercúrios com relação a isso. A gente não acha que a Binance ela tenha demonstrado atualmente um risco de quebrar, igual foi com o caso da FTX.
As investigações contra a Binance não são uma surpresa para a gente, tá? Já era esperado que a Binance poderia ter coisas desse tipo, dada a falta de clareza regulatória que eles apresentam. Então, para a gente, o risco da Binance quebrar ou não fica maior por conta dessas investigações, tá? Mas antes disso, a gente já não gostava da Binance por conta da falta de clareza regulatória, por conta da falta de clareza quanto à segurança de custódia e assim por diante. E mesmo ela tendo subido nesses rankings